Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a essa aula onde nós, teologicamente, iremos tratar o tempo litúrgico do Advento. Nós terminamos o ano passado, né? Lembremos que o cristão ele tem 2 anos, duas comemorações durante o ano. O ano civil, que termina dia 31 de dezembro, e o ano litúrgico, que termina na festa de Cristo Rei. Começa um novo ano, que é o ano do Advento. E no Advento, nós começamos em preparação para o Natal e depois segue-se todo de novo o relógio, chamado assim, o relógio do calendário litúrgico. Bom, o tempo de Advento, o Advento nada mais é que uma palavra em latim, adventus, que significa chegada. Então ela é a junção de 2 verbos. Adventus, do verbo advenir, né? E chegada, né? Então, adventus e advenir, adventou, se tornou advento, que significa chegada daquele que há de vir. E é o primeiro tempo do ano litúrgico da igreja, que antecede o Natal. Para nós cristãos, nós celebramos esse tempo em uma espera ativa, alegre, do Senhor que vai chegar. Daquele que vai nos encontrar, descendo do alto céus, nascendo do ventre da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Historicamente, a primeira referência ao tempo, chamada um tempo de advento, um tempo de espera, isso se encontrou ali na Península Ibérica, na região ali da Espanha e de Portugal, no ano de 380, no Sínodo de Saragoça, onde os padres sinodais daquela região prescreveram uma preparação de 3 semanas para a Epifania. A Epifania que nós celebramos dia 6 de janeiro, antigamente ela era celebrada, o Natal era celebrado no mesmo dia, né? Nós de alguma forma no Ocidente dividimos a festa. Então se fazia 3 semanas, 21 dias de preparação para a Epifania do Senhor, para o Natal, né? Nisso então, um bispo chamado Perpétuo, que era bispo de Tours, e trouxe essa tradição de Saragossa, instituiu então as 70 semanas para a preparação do Natal. E em Roma, seja o sacramentário gelasiano, vai citar essa palavra advento já no fim do século IV. Nós vamos ter relatos sobre o advento ser observado entre o IV século e o VII século em vários lugares do mundo como preparação para a festa do Natal. E lá na Gália, na França, tinha-se o caráter também ascético, de jejum, de abstinência, uma duração aí de 6 semanas, ao mesmo tempo da quaresma, né? Esse tipo de penitência seria chamado Quaresma de São Martinho, né? Esse caráter ele tinha, por causa desse caráter de preparação, de penitência, de jejum, justamente por causa dos catecúmenos, porque se batizava na festa da apresentação, na festa da Epifania, e significando justamente aí a realidade profunda do novo nascimento, dessa participação na vida de Jesus, nessa participação de uma vida nova. Se você perceber, nesses dias de advento, todas as leituras nos lembram e nos falam sobre a vigilância, sobre a espera, sobre a prontidão, sobre estar com as lamparinas acesas para acolher o Senhor que vem. Vou ler para você o Evangelho do primeiro domingo de advento, que fala assim, ó. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado,
Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Que vos digo a todos, vigiai. Então essa é a palavra de ordem que nesse tempo de advento você vai escutar o tempo inteiro. Vigiai, estai atento, mantenha o vosso coração desperto, para quando o Senhor voltar, ele possa encontrar um povo, um coração disposto, disponível para falar com ele. Nesse sentido, o Vaticano, ele trata também, Roma trata dentro disso, essa realidade, né, do tempo do advento, como o tempo de vigilância e oração, como eu já dizia para você, como o tempo de espera. O importante em tudo isso é também pensar como que também os padres da igreja, os grandes medievais, pensavam a respeito do advento. Veja que, por exemplo, dirá São Cipriano de Cartago, né? São Cipriano de Cartago, que viveu no terceiro século, ele afirmou da necessidade de ter as lamparinas acesas com práticas de obras de caridade. Assim como no tempo dos apóstolos, no sentido que as pessoas vendiam os seus bens, ofereciam aos apóstolos os lucros das vendas, e fosse distribuído aos pobres. E assim diz ele então, São Cipriano. Mas é preciso ter presente também a palavra de Jesus quando diz sobre a sua volta. Quando ele diz, o Filho do Homem quando voltar encontrará fé sobre a terra. Lucas capítulo 18, versículo 8. Então, prossegue ainda São Cipriano de Cartago. Devemos, para isso, vigiar para cumprir os preceitos do Senhor, para estar sempre prontos, de modo que, quando Ele vier, abramos logo a porta, apenas Ele bater na mesma. Bem-aventuradas as pessoas que o Senhor, à sua chegada, encontrará vigilantes. O fato é que o Senhor encontre os seus discípulos com luzes acesas quando chegar. O dia da partida não nos encontre com obstáculos. Não preparados, embargados, a nossa luz brilhe sobre nossas boas obras e ilumine o caminho. Então veja, para São Cipriano, esse tempo também não é só um tempo de penitência, mas é também um tempo de exercer a caridade, de exercer o amor, de testemunhar o amor de Deus. Porque de fato Deus, o seu amor maior, foi entregar o seu Filho ao mundo. Jesus, quando fala com Nicodemos, ele diz para Nicodemos que é necessário nascer da água do Espírito para entrar no reino dos céus. E Nicodemos, não entendendo, em determinado momento Jesus vai dizer, porque Deus amou tanto o mundo, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, então, agir com caridade, ser uma pessoa que ama, que também cuida dos pobres, né? E faz, não somente cuidar do pobre que está na rua, mas pobre espiritual, daquela pessoa que você sabe que está sozinha, precisa de um abraço, daquela pessoa que precisa de oração. Isso são gestos de amor, gestos concretos de amor, onde nós manifestamos também esse cuidado da parte de Deus para conosco. E aí, São João Crisóstomo, que mais tarde, quarto, quinto século, ele diz o seguinte: porque a vida é um presente, é uma viagem. É impossível dizer que temos esta ou aquela cidadania, pois nesta vida não há nenhuma cidadania, mas a teremos somente nos céus. O fato é que realmente a realidade presente é um caminho. Muitos vão acumulando dinheiro, outros guardam ouro e joias. A nossa vida é uma pousada de modo que entramos nela, terminaremos a vida presente. Não se deve deixar nada na pousada, mas carregamos tudo na cidade do alto.
E já, se São Cipriano fala de uma caridade com o próximo, São João Crisóstomo vai falar de uma caridade para conosco mesmo. De não buscar as coisas externas, as riquezas, mas buscar enriquecer a nossa alma com tesouros, como se nós fôssemos aí vasos, né? Cofres. Que quando chegar diante de Deus no paraíso, vai quebrar, mostrar todas as graças. Então, São João Crisóstomo, ele diz para nós, olha, cuidem do tesouro interior. Então, um chamado também, uma vida de silêncio, uma vida, um tempo de meditação, de profunda oração, de profundo silêncio interior. É por isso que nós temos o silêncio de Natal, né? Que é um encontro é um retiro de cura online que eu ministro para com vocês. Já um outro padre da igreja muito interessante, São Basílio Magno, grande, ele dizia que esse tempo do advento, ele traz sobretudo o nosso agir, o nosso modo de se relacionar, testemunhar nossa fé sempre através do amor. Ele fez a seguinte pergunta: o que seria próprio do amor, senão aquele de guardar os mandamentos de Deus com o fim de dar glória ao Senhor? E o que é o amor ao próximo? É a não busca das coisas próprias, mas aquelas daquele que se ama, em benefício da alma e do corpo. Que é próprio do cristão? Amar uns aos outros como Cristo nos amou. É verdade, sempre o Senhor diante do próximo. Então veja, reconhecer esse Jesus, esse menino Deus, que pobre nasce em Belém, que pobre não tem lugar para nascer, não encontra hospedaria, não encontra lugar. Portanto, então, por que Belém, Jesus nasceu em Belém, o Salvador prometido em nações, que Isaías tanto prometeu? Por que Jesus, quando chega em Belém, Nossa Senhora e São José, Sagrada Família, chegam em Belém para poder procurar uma sala, porque chegou o momento de Nossa Senhora, ninguém abre a porta. Não somente porque não tinha espaço nas casas. Você imagina você vivendo sob uma promessa de milhares de anos. Finalmente ela acontece, está na sua porta. E é o Salvador que está nascendo, né? Prometido pelos profetas, por Moisés. Claro que as pessoas iriam sair de dentro de casa e dormir na rua, porque Cristo estava nascendo, porque o Verbo estava nascendo. Mas foi justamente pela falta de vigilância dos belemitas que Jesus não nasceu numa casa, mas num estábulo. Então, portanto, esta nossa reflexão do advento é para nos deixar atentos, porque Cristo e a Sagrada Família espiritualmente está procurando um lugar, né? Para que Jesus nasça, e ele precisa de encontrar a manjedoura no nosso coração. Gosto de um padre da igreja, o Pseudo Macário, que foi um padre do deserto, também do século IV. Ele fala da importância de levar consigo o óleo das virgens previdentes, prudentes, né? E aqui está cheio. O que é esse óleo? Para Pseudo Macário, esse óleo é o Espírito Santo. Esse óleo é a realidade da unção de Deus sobre a nossa vida. Portanto, então, estar cheios do Espírito Santo. Esvaziar de si mesmo para que Deus nos preencha com a sua graça e com o seu amor. Portanto, então, o Advento, ele é um tempo de preparação ao Santo Natal, o nascimento de Jesus na realidade humana, e alude à primeira vinda do Salvador, mas também à segunda vinda para nossas vidas, de modo que é preciso viver o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, alusão dada também à vida eterna. Fazer de fato essa realidade de viver, de contemplar, de deixar com que o Senhor possa manifestar a sua presença na nossa vida. O Advento, ele é esse tempo da espera profunda, onde o nosso coração, a nossa alma, ela derrama, ela se abre para essa luz que vem do céu, que brilha nas trevas do nosso coração, da nossa alma. Portanto, então, esse tempo de Advento nos traz
a certeza de que aqueles que esperam no Senhor, nele encontram a sua salvação. Então o tempo do advento é justamente isso. O tempo do advento é essa realidade profunda de compreender que nós precisamos de nos preparar para encontrar o menino Deus junto com seu pai e sua mãe, naquele estábulo, Belém. Possamos vivenciar então as próximas aulas, será a preparação também do advento, para que você viva bem esse advento, comungue, procure comungar todos os domingos, procure também o sacramento da confissão, fazer um exame de consciência, deixar com que Jesus encontre lugar na sua alma, né? Na nossa alma, tirando para fora as preocupações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você e obrigado nessa espera alegre e ativa da vinda do Senhor.